Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 6, 7, 8 e 9 e 10 do livro de 1 Coríntios da Bíblia Sagrada. Capítulo 6. Paulo critica o litígio entre os irmãos. Atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Assim, quando tendes negócios desta vida para serem julgados, constituís como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos? O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Amém, aleluia, glórias a Deus. Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. O nosso corpo é membro de Cristo. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém, aleluia, glórias a Deus. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Bem, façamos agora a leitura do capítulo 7, do livro de 1 Coríntios, da Bíblia Sagrada. Respostas a perguntas sobre casamento. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. O marido cumpre a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro,
a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu não, o Senhor, digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula e está consciente em viver com ela, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Glória a Deus, aleluia. Mas, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus não chamou para nos chamou para vivermos em paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado estando circuncidado? Não procure desfazer sua circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão? Não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão, mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Foste comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tem um mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia do Senhor, tem sido fiel. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Mas se te casares, não pecaste. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena, e eu gostaria de poupá-los. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. E os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar a sua mulher, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas,
tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. E digo isso para o vosso benefício, não para nos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa para com sua noiva, e se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser, ele não peca por isso, que se casem. Amém, aleluia, glórias a Deus. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem. De modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, segundo meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 8. Sobre a carne sacrificada aos ídolos. Quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo do mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Pois ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Há alguns que, acostumados até agora com o ídolo, quando comem da carne sacrificada ao ídolo, se contaminam, pois têm a consciência fraca. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas cuidado para que essa vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado, por ter a consciência fraca, a comer da carne sacrificada aos ídolos? Assim, o fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso que se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Esse é o capítulo 9 do livro de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, da Bíblia Sagrada. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco a esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas?
Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito. Pois quem lavra a terra deve debulhar o grão, com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. A dedicação e o fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Mas se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação não me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Se, pois, o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu o faça gratuitamente e assim não me sirva de meu direito ao Evangelho. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguém. Amém, aleluia, glórias a Deus. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Glória a Deus, aleluia. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Amém, aleluia, glórias a Deus. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Bem, agora vamos ler o capítulo 10 do livro da carta, a primeira carta aos Coríntios. Não devemos colocar Deus à prova. Amém, aleluia, glórias a Deus. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Glória a Deus, aleluia. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual
E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Amém, aleluia, glórias a Deus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram no só dia 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possas suportar. Amém, aleluias, glórias a Deus. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa ou que o ídolo é alguma coisa? Não, antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? A liberdade cristã. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Comer de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser isto foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos. Pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Obrigado, Deus. Senhor,
concluímos a leitura dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de 1 Coríntios, da Bíblia Sagrada. Senhor, nós clamamos, Senhor, para que teu Espírito Santo que habita em nós venha restaurar toda a enfermidade dos nossos corpos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, pedimos pela paz no nosso Brasil. Senhor, também pedimos, Senhor, pela paz entre as nações. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, essa é a verdade. Santifica os nossos corpos, Pai. Cura aqueles que estão gravemente enfermos, aqueles que estão enfermos ou levemente enfermos. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, essa oferta, que essa leitura dessa palavra, que essa palavra possa se espalhar, trazendo paz ao universo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluias, glórias a Deus.